E aí pessoal, aqui é o Igor de novo. Dando continuidade à nossa aula sobre geometria molecular, nós vamos ver agora alguns exercícios. Vamos montar uma tabelinha agora mais direitinha, bonitinha. Recapitulando, a gente precisava saber o quê? Os domínios eletrônicos, que eram os átomos ligantes do central ou pares eletrônicos que estejam livres lá no átomo central. E aí pessoal, o que é que a gente viu? Os grupos eles podiam estar de 2 a 6 e os átomos também de 2 a 6. Então, se nós só temos dois, entre eles necessariamente é uma reta, ou seja, uma linha. Se nós temos três, formava um triângulo. E se nós tiramos um deles, porque ele vira um par de elétrons, nós teríamos um ângulo. 4 é o que, gente? Quem é 4 é tetra. Então, isso aqui é um tetraedro, ou tetraédrica, que é aquela pirâmide toda certinha. Se a gente tira um, vira a pirâmide cotoca, que a gente vai chamar de piramidal. Se a gente tirar mais um da nossa pirâmide, o que é que vai acontecer? A gente vai ficar também com um ângulo, ou seja, que também vai ser angular. Se nós temos 5 domínios e todos vão ser átomos, o que é que a gente vai ter? Então, as duas pirâmides, nós vamos ter o quê? Uma bipirâmide trigonal. Beleza. Na hora que daqui a gente perde um, a gente vai ficar com a gangorra, que é quando nós temos 5 grupos, dos quais 4 são ligantes. Se a gente perder mais um, a gente vai ficar com uma geometria que é em forma de T. Se perder mais um, a gente vai ficar com uma geometria linear. Se a gente tiver com 6 grupos, a gente vai ficar com o quê? Com aquele pedacinho, ou seja, são duas pirâmides de base quadrada. Por isso mesmo, bipiramidal de base quadrada. Se daqui nós perdermos um, nós ficamos com uma pirâmide de base quadrada. Ou seja, um dos grupos seria um par de elétrons. Se nós tirarmos mais um, a gente vai ficar só com o quadrado. Ou seja, quadrado planar. Se nós tirarmos mais um, em T. E se nós tirarmos mais um, linear. Tudo bem? Então, agora que a gente recapitulou isso rapidinho, vamos dar uma olhada nos exemplos. Temos aqui o SF6. O S ele é da família 6A. Então, ele tem 6 elétrons. E o flúor é da 7A. Então, ele tem 7 elétrons na valência e ele quer mais um. Então, cada um deles vai fazer uma ligação. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usamos já todos os elétrons do enxofre. Quantos grupos nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos quais todos são átomos. Então, no 6, a gente tem 2, 3, 4, 5, 6. É uma bipirâmide de base quadrada. Bem aqui. Ou seja, bipirâmide quadrada. Beleza. O BrF5. Vamos ver o que vai acontecer com ele. O Br ele é da família 7A. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. E o F também é da sétima. Então, ele também tem 7, quer fazer uma ligação só. Temos aqui o F. 1, 2, 3, 4, 5. Igor, faz diferença onde eu estou colocando aqui esses Fs? Quimicamente, faz. Para o que a gente está querendo descobrir aqui, não. Então, vamos lá. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ligações. E tem um detalhe. Ele usou 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Mas ele tem 7, então ainda tem aqui sobrando 2. Então, quantos grupos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos deles são átomos? 5. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Seria uma pirâmide de base quadrada. Como a gente pode ver, são 6 grupos, dos quais 5 são átomos. Então, aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada. E se nós pegarmos aqui o XeF4? O Xe, que é o xenônio, ele é um gás nobre. Ele tem 8. Então, para vocês verem algumas coisas, ele faz sim ligações. Só não são muito comuns. Então, 3, 4.
Beleza. Cada flúor vai fazer uma ligaçãozinha aqui e vai ficar estável. Então, ligação, ligação, ligação e ligação. E o xenônio, como a gente acabou de ver, utilizou 4 elétrons. Só que ele tem 8, então ele tem mais um par aqui e outro par aqui. Quantos grupos ele tem? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, beleza, a gente já sabe que a linha é essa. E quantos deles são átomos? Só 4. Esses dois aqui eram elétrons. Então, 6 e 4 é um quadrado planar. Beleza. Vamos dar uma olhada então agora no PCl5. O P, que é o fósforo, ele tem 5 elétrons na camada de valência. A gente tem o P. E o cloro tem 7. Então ele quer fazer uma ligação. 4 e 5. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então o que a gente pode ver é que o P já utilizou os 5 elétrons dele. Quantos domínios ele ficou? 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5, dos quais quantos são átomos? 5. Então, 2, 3, 4, 5. Então o que é que isso daqui é? É uma bipirâmide de base triangular. Se a gente pegar, vamos pegar aqui mais um aleatório, o SF4 mesmo. O S ele é da 6A, então ele tem 6 elétrons. E o F é da 7, ele só quer 1. Então beleza, fazemos uma ligação aqui com cada. Com isso, o enxofre já usou 1, 2, 3, 4 elétrons. Então ainda estão faltando mais 1, 2. E agora ele tem 6. Então quantos domínios nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos deles são átomos? 4. Então o que é que acontece? Isso daqui vai formar a gangorra. Por quê? Se nós viermos aqui, nós vamos ter o quê? 5 grupos, 4 são átomos ligantes. Tranquilos? Se nós pegarmos o CH4, então o carbono é da 4A, 4 elétrons na camada de valência. O hidrogênio só quer 1. Colocamos eles aqui. 1, 2, 3, 4. O que a gente vai perceber então é que todos os elétrons do carbono já estão utilizados. Então o que é que acontece? Quantos grupos ele tem? 1, 2, 3, 4. Então se ele tem 4 grupos e os 4 são átomos, o que é que acontece? 4 grupos, 4 átomos, tetraedro, que a gente sabia. 2, 3, 4. Se a gente pegar aqui a água e o NH3, vamos fazer os dois. O nitrogênio é da 5A, então ele tem 5 elétrons. A gente tem 3 hidrogênios, cada um quer fazer uma ligação. Então o que é que acontece? A gente já usou 1, 2, 3 elétrons do nitrogênio, só que ele ainda tem mais 2. Então quantos grupos a gente tem? 1, 2, 3, 4. São 4 grupos, dos quais quantos são átomos? 3. Então o que é que vai acontecer? Se são 4 grupos, estamos aqui. 3 átomos, ela vai ser piramidal. Então aqui nós temos tetra, édrica, e aqui nós temos piramidal. E como que seria a da água? Nós vamos ter H2O. Vamos lá. O oxigênio é da 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. E cada hidrogênio quer 1. Então o oxigênio já utilizou 1, 2, ainda tem mais o quê? 4 elétrons que estão sobrando. Então quantos grupos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4 grupos. 4 grupos, dos quais 2 são átomos. Então, subindo aqui, 4 grupos, dos quais 2 são átomos, vai ser angular. Tudo bem? Então, para a gente finalizar, o BF3, o B ele é da 3A, então ele tem 3 elétrons. O que é que vai estar acontecendo aqui? Cada flor só quer fazer uma. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza. E ele já utilizou 1, 2, 3 elétrons. O que é que vai estar acontecendo então? Quantos grupos a gente tem aqui? Nós temos 1, 2, 3 grupos, dos quais os 3 são átomos. Então, 2, 3, isso aqui é triangular. Beleza. E o SO2? Nós temos aqui o S.
nós temos um O e temos aqui outro O. E o que é que está acontecendo? O enxofre ele é da 6A, ele vai ter então o quê? 6 elétrons. 2 vão estar sendo compartilhados com cada um dos oxigênios. Dupla, e aqui a gente vai ter uma dativa. Mas mesmo que se fosse uma ligação dupla, para a gente não faria diferença. O número continuaria o mesmo. Então quantos grupos a gente tem aqui? 1, 2, 3 grupos. Dos quais quantos vão ser átomos? 2. Então com 3, a gente está aqui no triângulo. Só que o que vai acontecer? Um deles não é um átomo. Então a gente vai ficar com uma angular. Tranquilos, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro para você algumas das utilizações que a gente teve, assista a aula anterior em que a gente explica o porquê de cada uma delas e de onde vem essa tabelinha daqui. Uma vez que você entenda de onde vem isso daqui, fica razoavelmente tranquilo para você memorizar essa tabelinha ou recriá-la. E aí as questões vão ficar uma brisa, porque se a gente tem aqui, fica fácil. Então, pessoal, agora sim, estamos prontos para fazer as nossas listas. Espero que vocês aproveitem. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem falar. E até a próxima, pessoal!